que vai... Fala, escritores, tudo bem? Como eu falei para vocês, essa semana vamos ter conteúdo aqui do Santos Digital Week. Eu estou com ele, Ivan Rizzo. Primeiramente, muito obrigado por estar aqui conosco nesse evento. Obrigado, Edu. Boa tarde, escritores e leitores, né? Não podemos esquecer do pessoal claro, que dos leitores. A leitura, né? É que se você parar para pensar, geralmente quem gosta de escrever é porque gosta de ler, em tese. Isso é importante. Tem as exceções? Tem. Mas sabe por que eu te falo isso? A minha filha, Sara, ela escreveu um livro aos 5 anos e ela tinha problema na leitura. Escreveu o livro, deu nela sozinha. Poxa, eu quero escrever outro e eu preciso saber de mais coisas. E aí forçou e destravou a leitura dela. Tanto é que, junto ao Júlio Segala do Kumon, a gente vai querer comprovar essa tese numa campanha que a gente vai fazer com alguns alunos para ver o quanto que isso de fato vai ajudar. Grande Júlio Segala, grande amigo que a gente tem, né? E um professor do MBA que eu tenho a oportunidade de coordenar, o MBA Franquias da FIA. Que legal! Foi o Júlio tem uma história muito legal com ele. Ele... Convite ali na feira da BF, né? Ô Júlio, você pensa em dar aula e tal? Na verdade eu sou professor, eu engano como executivo, né? Frase dele. E aí chamei ele para dar disciplina de estratégia dentro do MBA em Franquias. E ele falou, eu mudei a forma como eu penso e passo os objetivos do Kumon depois de dar aula na FIA. Uau! Depois de você materializar aquilo que você pensa ali, né? Você vê que a forma como você estrutura o seu raciocínio ela muda completamente. Eu vou dar um spoiler aqui, eu nem sei se eu podia falar, mas depois eu me viro. O livro do Júlio vem aí. É mesmo? Bacana. Bom, você se vira com ele. Vamos saber sim. Qual que é o tema. O tema é... Ele vai falar muito da trajetória dele de tanto tempo de Kumon. Vai cruzar... A princípio, a primeira conversa foi essa. Vai cruzar a trajetória dele, né, a história de vida dele, e como que é esse tempo de Kumon. Acho que vai ser muito bacana, acho que vai ser muito legal. Oh, legal, é um cara que a gente torce muito, né? Sim. Qualquer ação que a gente sabe que ele vai colocar a mão ali deve ser uma coisa legal. Você sabe, vou terminar de falar do Júlio, porque esse aqui é muito engraçado e você que você vai gostar. O sonho da minha vida como menino, como jovem, como criança, era fazer Kumon. E meu pai entendia que Kumon era só para você aprender matemática, era para quem era fraco em matemática. Só que os meus vizinhos, dois eram japoneses, os dois faziam Kumon, e eu, como toda criança, sem muita personalidade, queria ir mais um momento com os meus amigos. E como eu convivi muito com essa cultura japonesa, para mim, um dos responsáveis do Kumon era um japonês. E aí, eu fui num evento da ABF lá no IASG, na Pearson. Quem vai palestrar é o responsável pelo Kumon Brasil, da parte de franquia. E aquilo me deu, assim, uma expectativa e uma ansiedade. Mas eu esperava um samurai, um japonês. Quando, Júlio Segala, eu vi que era um gaúcho polaco, me deu assim, porque de criança eu estava esperando um samurai. E aí a gente vai para uma reunião, ele não sabia disso, e na reunião eu conto isso para ele, todo mundo começa a rir. Só que o Júlio era o único cara do franchise que, por ser do Kumon, por causa coisa de criança, eu tinha uma distância dele automática, porque eu ficava assim, cara, esse cara é o cara. E na feira, quando ele se sentiu feliz por participar de 2 projetos que a gente conduziu, e eu comecei a me sentir amigo do Júlio, assim, cara, eu sou colega, quase amigo do Júlio. Aí, quando ele começou a perguntar sobre minha esposa, sobre o meu filho, ele mostrava interesse, ele ia lá no stand toda hora e falou assim, cara, o cara não tá onde tá à toa. Esse era um corte que eu queria fazer, porque o Júlio é um cara especial. Mas, meu amigo, você sabe que a tua palestra, que você fez como teste para nós, ela foi muito importante para mim. Por quê? Obrigado. Por quê? Eu sou um cara muito rompedor, eu sou um cara muito sonhador, mas às vezes me falta a confiança. Eu tenho um sabotador do hipervigilante que sempre tem certeza que tudo vai dar errado. E aí isso pega meu tico e teco, faz ele bater, entrar em desespero, e a parte
eu não estou falando ainda sobre o nome para gerar esse suspense de Globo, né? De Gilberto Barros no Canal 7. Fica tranquilo, a essa altura só minha mãe e minha esposa estão assistindo. Oi? Ah, não, eles gostam de história. Você sabia que nas lives eu comecei com a história de falar a frase de pensamento, eu quis cortar para diminuir, e aí nos comentários, senti falta da frase, senti falta da frase. Então, vamos lá. Volta com a frase. Então, seja bem-vindo de volta aqui, muito prazer, que bom que você está aqui. E quando eu acordei naquela manhã, tendo uma dessas crises internas, e quando você veio de forma didática explicar sobre o tema, aquilo fez assim na minha cabeça. E agora a gente vai falar sobre que tema é esse. Legal. Vamos lá, vamos pegar a carona aí na história do Júlio. Você não conhecia o Júlio, um belo dia você se aproximou, você mostrou um projeto para ele, e ele se interessou ali, ele acompanhou o desenvolvimento, ele viu que o projeto ia efetivamente sair, ele viu que outras pessoas conhecidas ali do mesmo nível dele participariam desse projeto, ele sentiu seguro de envolver o nome dele, a reputação dele, para construir um negócio, né? O nome desse processo todo é confiança. Tá? Confiança foi o tema escolhido na minha tese de doutorado, né? Eu, fazendo um spoiler aqui, eu não venho só do mundo corporativo, eu trabalhei até muito pouco tempo atrás no mundo corporativo, fui para o mundo acadêmico, desenvolvi minha tese de doutorado sobre confiança, que são essas decisões e essas atitudes que ajudam a construir a reputação que a gente tem e ajudam a moldar aquela percepção, aquele julgamento que as pessoas vão fazer a nosso respeito. Então o livro trata exatamente isso. Pode mostrar já ou ainda? Claro, pode. O livro está aqui, se chama Confiança, Modo de Usar. Está saindo pela Você Autor. O link está lá no prof.ivanriso@instagram.com. Tem BR no Instagram? Enfim, no Instagram todo mundo sabe, prof.ivanriso. Então a gente passa de uma forma didática ali, no passo a passo para a construção da confiança. É igual para todo mundo? Não. Se eu falar para você, se aposta R$5 comigo que lá sei eu, vai passar alguém segurando uma Coca-Cola aqui, você pensa aqui e fala assim, R$5 não é um risco tão grande, eu vou colocar. Já se eu pego aqui, lá sei eu, o Jeff Bezos aí, uma pessoa muito rica, você aposta R$5? Sem pensar. O cara, R$5 para ele é diferente. Então, dependendo do contexto, dependendo do que for, as pessoas se arriscam mais ou menos a reputação delas, a confiança que elas têm no processo que você está desenvolvendo com elas. Que legal. Você sabe que aquela tríade que você trouxe sobre a benevolência, sobre a atitude... Quer que explica? Por favor. Maravilha. Quando a gente fala de confiança, a gente está falando de dois lados. Tá? Uma pessoa que quer confiar e uma pessoa que quer ser confiável. A pessoa que quer ser confiável, tá? Um médico em relação ao seu paciente, um advogado em relação ao seu cliente, um vendedor em relação ao seu comprador, né? Uma editora em relação ao seu escritor, ela quer ser confiável, ela tem que emitir 3 sinais. Um sinal de habilidade, ela tem que ser competente tecnicamente naquilo que ela está falando, ela tem que se mostrar benevolente, ela tem que se mostrar íntegra. Uma vez que ela seja capaz de mostrar esses 3 sinais, a pessoa que vai receber aqueles sinais, ela captura, interpreta e fala assim, gostei desse cara, gostei dessa história, vou embarcar. Ou não, vou esperar mais um pouco, vou apostar, vou sentir a temperatura da água, aí sim ela aposta. Então, a tríade que eu estava falando são esses 3 pilares: habilidade, benevolência e integridade. E é isso, fez muito sentido para mim, porque não adianta, você tem que saber fazer. A habilidade é isso, bem a grosso modo, saber fazer. Necessariamente você precisa de um canudo? Talvez não, talvez sim. É aquilo que eu falo. Você come o pastel da tiazinha que não é formado em pastel? Come. Você opera o teu coração para pessoa que não tem o certificado de medicina? Estou concordando só para seguir sua linha de raciocínio. Não aceito. Não aceito. Então, tudo depende do que vai ser, mas a habilidade ela precisa de comprovação, e cada ação tem ou cada compra, ou cada momento interação tem um nível de comprovação dessa habilidade. A benevolência, e eu levei ela para um campo muito filosófico,
porque para mim ela é um paradoxo. Ela veio para mim como um paradoxo. Talvez eu preciso ler mais para poder resolver isso. Eu vou ler, porque fez muito sentido para mim. Porque a gente vive um mundo onde se discute sobre a maldade e a benevolência é um ato que vai ajudar a criar confiança. Não é a opressão, mas é o doar, é o amar, é o ser o bom, né? E por final, a integridade. Integridade é walk the talk, né? Você mostrar que, aquela expressão americana, né? Você andar aqui, da forma como você fala. Então, agir sempre da mesma forma, né? Antigamente, se é jovem há mais tempo, assim como eu, antigamente tinha lá na sede das lojas, né? Tinha escrito lá, sede própria, né? Que era uma garantia que você não ia mudar de lugar, você não estava biscateando, né? Tentando alguma coisa, e você efetivamente tinha compromisso ali com aquele lugar, com aquela sociedade. Você sabe que eu vou te dar uma oportunidade para trocar a palavra biscateando, que na minha terra é uma palavra feia. Aqui o biscateiro é o cara que faz qualquer negócio. Né? Maravilha. Então, a integridade, o que faz? A gente corta aqui, é isso? Não. Tá, então segue normalmente. A integridade, ela serve para que você demonstre que você está no caminho da retidão ali, que você está juntando o que você promete com como você age. Minha nutricionista está aqui atrás, então o compromisso era, vou perder 10 quilos. Perdi 10 quilos. Eu chego lá e perdi 2, perdi meio, ganhei 2 quilos, ela vai dar o anjinho que fica no ombro dela, vai bater no ombro dela e vai falar assim, esquece esse aí. Não perde tempo, não gasta sua energia. Então, quando você demonstra a integridade, as pessoas falam assim, poxa, tem um ambiente seguro aqui para trabalhar com essa pessoa. A benevolência, ela é um fator inteligente, porque ela sai do meramente transacional. Ela mostra que eu estou preocupado com você, além da transação. Então, eu quero saber como é que está teu filho, como é que você ficou no hotel hoje à noite, onde é que nós vamos jantar hoje, o Edu que vai pagar hoje. Ontem eu que paguei. Então, mentira, eu jantei em casa. Então, a benevolência, ela vai além do aspecto meramente transacional ali e daquela piadinha somente ali, né, para arrancar um sorriso. É efetivamente o bem-estar que você está preocupado com a pessoa. Você não está preocupado em transacionar com ela ali agora. Você está preocupado em ter um relacionamento com ela de longo prazo. Sim. E a habilidade é específica ao domínio, né? O cara que inventou essa tríade, os caras, são 3, são Meyer, Davis e Schurman. 3 pesquisadores, eles escreveram em 1995 no Strategy Management Journal, nome bonito, né? Esse artigo ganhou o título de artigo da década por esse jornal aí, né? E ele dá o seguinte exemplo, Edu. Vamos saltar de paraquedas? Vamos. Você vai pegar qual instrutor de paraquedas? Tem 10 mil horas de voo, né? O cara que tem uma longa carreira naquele negócio. Desceu. Você está envolvido na emoção ali e tal. Você tem uma palpitação nervosa. Você confia nele para ver a sua condição cardíaca? Não. Acabou o contexto. O contexto dele era te trazer com segurança até o chão. Você agora precisa de um cardiologista, de alguém com aquele expertise. Então, a chave da habilidade muda exatamente na hora. Você confia que o teu instrutor lá vai saber para qual hospital ligar, que ele vai trazer uma pessoa competente ali para falar com você, que ele vai se preocupar com o seu bem-estar, né? Então, muda até a configuração da confiança dentro da sua cabeça. Então, é muito importante a gente saber todo o ferramental para a construção e manutenção da confiança. Nossa, com certeza. E, Ivan, a pessoa comprou o seu livro. Ao menos 3 coisas que ela vai poder levar para a vida dela e o dia a dia dela. Beleza. Primeiro, não tratar a confiança como algo intuitivo. Confiança tem método, tem forma da gente replicar, tem forma da gente saber se não está sendo enganado, né, com a preocupação que você falou lá no começo, de maldade, né, de pessoas pensando lá de uma forma muito egoísta. Além de ter método, é uma coisa extremamente relevante. Tem uma pesquisa da Brand Spark que fala que 94%, praticamente todas as decisões que a gente toma no nosso dia a dia envolvem algum nível de confiança. E outra é saber categorizar cada um dos passos, né? Eu estou numa fase de envolvimento,
eu estou numa fase de participação, eu estou numa fase apenas de enquadrar, entender ali qual a consequência do meu ato. Então, saber em que pé que eu estou para evoluir a partir dali e utilizar isso a meu favor. Que legal. E o que a pessoa não vai levar do teu livro? O que a pessoa não vai levar no livro? Uma fórmula mágica, um negócio ali, você vai apertar 2 botões, vai resolver, né? Ganhe aqueles livros mágicos, né? Ganhe qualquer discussão em 30 segundos, leve tudo que está na mesa e não dê nada em troca. Isso, show. Não é aqui não, tá? É em outro livro. Então, não é fórmula mágica, é um receituário, mas tem um provérbio chinês que fala o seguinte: o simples não é fácil. Então, construir confiança é bastante simples, o que não quer dizer que é fácil. É trabalhoso, gera briga, gera conflito, gera necessidade de discussão, gera retrabalho. Mas uma vez que você supera tudo isso, o relacionamento que você vai ter com a outra parte é totalmente diferente. Isso que é importante. Você sabe que eu uso muito a pergunta nas minhas palestras, a diferença do simples e fácil. E a grande maioria não sabe a diferença. E esse provérbio chinês que você acabou de colocar, ele complementa o que o simples não é fácil, porque eles não são a mesma coisa. O simples é uma construção que, se você seguir passo a passo, de maneira simples, você vai alcançar. Mas em nenhum momento disse que o simples, mesmo seguindo passo a passo, vai ser fácil. E isso é incrível. Tem um amigo meu que ele dá o seguinte exemplo: você quer ir para a Lua? É simples, né? Você pega o avião, vai até o Cabo Canaveral, pega um foguete, vai, sobe e você está na Lua. Pronto, resolveu. Pronto. Simples, né? Simples. 3 passinhos resolveram. E é o fato, simples. Exatamente. Vamos. A gente vai já se encaminhar para o final, que é um livro curto. Você ainda vai receber um convite para participar da nossa live, que leva mais um tempo para a gente falar mais. Que recado que você dá para esse futuro leitor que vai comprar o livro Confiança, modo de usar, para que ele possa desenvolver essa habilidade, desenvolver isso nele? Qual foi a minha ideia ao escrever esse livro aqui, né? Foi o meu tema do doutorado, como eu falei para vocês, escrevi durante a pandemia, então li muito, li uns 15 livros sobre confiança, mais de 200 artigos científicos, e o que eu senti falta é um que fosse uma instrumentalização básica ali, o que falasse o simples, né? O que não fosse no sofisticado, na densidade psicológica ali, ou numa construção social. Então, esse foi o meu objetivo aqui, esse é o primeiro passo. Até coloco no prefácio que, se a pessoa pegar uma ponte aérea, abrir o livro aqui, descer na outra ponta ali, tendo lido o livro, para mim está satisfatório. Então é para ser uma leitura simples, é para ser leitura fácil. Falei que era simples e fácil agora, mas é a leitura. O recorde que eu recebi até agora de feedback foi 2 dias, tá? Mas a maioria dos exemplos são coloquiais, coisas do nosso dia a dia. Então, dê uma oportunidade ao livro e leve o assunto a sério, tá? Tendo a oportunidade de se aprofundar nesse assunto, faça como eu, se aprofunda, que vale a pena conhecer. E esse livro, pessoal, ele vai ser o apoio de uma palestra. Se a pessoa quiser levar sua palestra para a empresa, para a faculdade, o que ela tem que fazer? Maravilha. Quantos milhões? Milhões a gente discute aí caso a caso, depende do tamanho do público, horário, etc, né? Depende do empresário aqui, do tamanho da comissão que ele está pedindo. Mas dá para fazer de 30 minutos, menos que isso eu não recomendo, a 4 horas, né? Na forma de workshop, colocando exercício, as pessoas para participar. Atrás do livro, você comprando o livro, tem um QR Code que você consegue entrar na minha página pessoal, no Instagram, prof.ivanriso, Ivan Riso igual o sobrenome, com 2 Es. Você consegue me acessar ali pelo direct ali, a gente fazer uma conversa. Então é possível a gente... Espera aí, só um aplauso. Aplausos. É possível a gente fazer esse desmembramento aqui e capacitar o seu time para trabalhar o desenvolvimento da confiança entre as pessoas do time, com fornecedores, com clientes, com a sociedade aí que envolve a sua empresa. Dia 4 de dezembro, lá em Curitiba, no Você Autor Summit, teremos a palestra Confiança do Ivan Riso. Então, se você é de Curitiba ou se você já vai para o evento, é uma oportunidade singular para que você tenha um tostão dessa voz
sobre esse assunto, tá bom? Ivan, obrigado. Obrigado, Edu. E mãe, agora você aperta o stop aí, tá bom? Gente, ó, ainda vai ter muito mais conteúdo, tanto no YouTube quanto no Instagram. E se você tiver alguma curiosidade, deixa aqui que a gente responde para você. Um abraço e até mais. R$ 71 é o quê? Salvador? É, Ligando de Salvador, não precisa nem atender. Foi bom? Foi útil? eu acho que foi.